Plano de leitura da Bíblia da Igreja Cristã Pagiel. Estamos no dia 197 e a nossa leitura é em 2 Timóteo capítulo 1, 1 Reis capítulo 7, Eclesiastes capítulo 5 e Provérbios capítulo 29. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. 1 Reis 7. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular. Ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico.
O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 45 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 1,80 m de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boaz à coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos, de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas laterais presas a armações. Nas placas entre as armações havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros, os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis,
as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios, eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor: a prata, o ouro e os utensílios. Eclesiastes 5. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa.
E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Provérbios 29. Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros.